Médicos, psicólogos e sexólogos têm feito estudos sobre como cuidar da sexualidade durante a pandemia. Ainda mais depois das notícias de que o isolamento social pode se estender, porque a pandemia estaria mostrando sinais de que poderia se prolongar até 2022. Muitas pessoas, assim, se mostram preocupadas. É lógico que existem públicos diferentes quando a questão é a sexualidade na pandemia. Existem casais bem integrados e casamentos que já estavam em crise antes de ter início o isolamento social. E pessoas que são solteiras, separadas ou viúvas, e que quase sempre recorrem ao chamado sexo casual. Nesse último caso, os públicos também se dividem. Há os que preferem apenas um parceiro ou parceira sexual, os que têm mais de uma opção e os que se aventuram em contato com inúmeros parceiros ou parceiras diferentes. É preciso entender que, diante da fácil proliferação do vírus, nem mesmo os que não praticam sexo, os chamados assexuados, nem mesmo eles estão livres de contaminação. Isto porque, obviamente, qualquer contato pessoal de simples aproximação possibilita que o vírus seja transmitido. E o que torna esses contatos mais arriscados é o fato de que algumas pessoas infectadas não apresentam sintomas, como nós já sabemos, mas podem transmitir o vírus. A realidade é que a população mundial vive a situação inesperada de restringir o contato social. É inevitável, portanto, indagar sobre como cuidar da sexualidade durante a pandemia. Os casais com uma sólida relação conjugal são os mais privilegiados. E mais ainda se ambos os parceiros podem permanecer isolados em casa. E se tendo filhos, podem mantê-los sempre em casa também. Ainda assim, pesquisas já feitas e outras em andamento demonstram que, mesmo nas relações estáveis, tem caído o interesse sexual em decorrência do estresse, muitas vezes provocado pela pandemia. Mas, para isso, existem soluções. Tentar apimentar a relação com criatividade é uma delas. Uma ótima alternativa, especialmente para casais pouco criativos, é praticar a massagem tântrica, cujo objetivo primordial é elevar a sexualidade a outro nível. Numa rápida pesquisa nos sites de profissionais do sexo, é possível perceber que existe o receio de muitos homens em continuar frequentando esses ambientes. Em relação às garotas de programa, também existem as que se retiraram de cena, segundo se queixam os frequentadores, e as que desafiam o perigo, mantendo-se ativas. Em vídeo já divulgado no canal, que você pode assistir clicando logo acima, nós já fizemos um breve relato de todos os riscos da prática do sexo nesse período, mesmo com o uso de preservativo. Isto porque, como todos sabem, o simples contato corporal e a prática do beijo podem resultar na contaminação. Situação complicada é a dos casais que já enfrentavam uma crise antes de ter início o isolamento social. Uma convivência que já estava se tornando difícil ou impossível pode piorar devido ao fato de ambos terem que permanecer em casa, em permanente convívio, a menos que queiram se aventurar quebrando a rigidez imposta pelo isolamento social. Outra alternativa é no sentido oposto, a de aproveitar a quarentena para tentar uma reconciliação, o que se torna possível normalmente apenas quando a crise ainda não havia se aprofundado a ponto de tornar a convivência quase impossível ou, em alguns casos, quase insuportável. Nessa pesquisa que nós fizemos em sites de profissionais do sexo, verificamos que há homens casados que se queixam de não poderem dar uma escapadela, a famosa escapadela, exatamente porque a esposa fica em casa o tempo todo. Com isso, a vigilância se torna mais rígida e difícil de contornar. Existem casais que aproveitam o momento para vivenciarem fantasias e os que recorrem ao sexo virtual. Alguns homens, ainda que já estejam em plena fase adulta, recorrem à masturbação. Isso é mais frequente entre os homens mais jovens.
em que os níveis hormonais ainda são muito elevados. Homens maduros, acima dos 50, dos 60, atravessam essa fase com mais tranquilidade. Ainda que permaneçam sexualmente ativos, a energia sexual não se mostra tão indomável como no caso dos jovens. A situação pode se complicar apenas no caso de a quarentena ter que se prolongar demasiadamente. Mas isso, é evidente, se verifica em todos os casos. Em síntese, estamos diante de uma realidade da qual não podemos escapar. O coronavírus se espalha pelo mundo e provoca vítimas. Em inúmeros países, o número de mortes aumenta a cada dia e já existem muitas cidades em estado de emergência diante da impossibilidade de a estrutura de assistência médica atender a demanda. Muitas realidades têm aflorado durante a pandemia. Essa pandemia mostra, de um lado, que as pessoas têm que aprender a conviver, de outro, o quanto isso agora parece difícil. É preciso tirar muitas lições disso tudo. Paciência, sabedoria, equilíbrio, responsabilidade e criatividade estão entre os itens indispensáveis. No caso dos casais que tentam aprimorar o relacionamento ou que buscam uma reconciliação, ressaltamos aqui mais uma vez a grande ajuda que pode representar a terapia tântrica. É uma técnica que não se resume à prática sexual como ela é vista hoje normalmente. Busca também a sensibilização do corpo de modo a expandir os horizontes do prazer. Mas também, como nós já ressaltamos, os públicos são diversificados. Sempre existe uma solução. Cabe ter disposição, levando em conta sempre os pressupostos já citados de paciência, sabedoria, equilíbrio, responsabilidade e criatividade. O importante é não desumanizar ainda mais essa chamada humanidade.